Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o comportamento organizacional, trazendo informações da relação que existe entre essa área da administração e a psicologia e também sobre os níveis que esse comportamento organizacional é estruturado, os níveis que ele é estudado. A respeito da relação da administração com a psicologia, é muito comum hoje, principalmente nas empresas, nós temos a presença de um psicólogo organizacional, que é exatamente o profissional que vai atuar não apenas na parte do comportamento organizacional, mas de fazer treinamentos e desenvolvimento da equipe, de buscar compreender alguns fatores ligados principalmente a características pessoais, as relações que essas características impactam dentro da empresa e outros fatores que são mais intrínsecos do indivíduo e das relações que ele desenvolve com seus pares, com o ambiente externo, porque tudo isso acaba impactando positivamente ou negativamente na empresa. Quando a gente fala a respeito do comportamento organizacional e da importância de se ter um conhecimento na área da psicologia, por isso a importância de se ter um psicólogo na equipe, caso não seja necessária a contratação, mas que tenha um apoio de um consultor, de alguém da área, porque falando em comportamento organizacional, é importante destacar que ele não se trata apenas de um diagnóstico, não é apenas você conseguir determinar algumas características da sua equipe, determinar alguns comportamentos, mas é preciso que haja toda uma compreensão de o porquê dessas características, de como potencializar características positivas, como eliminar alguma característica que não seja tão benéfica para o ambiente corporativo, e isso, na maioria das vezes, implica em conhecimentos da área da psicologia, implica inclusive na atuação de um psicólogo dentro da equipe, tendo em vista que essa análise, essa compreensão, ela envolve níveis diferentes, ela envolve profundidades diferentes, então é muito interessante de que se haja realmente a presença desse profissional, ou que o gestor ele tenha um conhecimento mais amplo a respeito dessas relações, a respeito de como todas essas relações acabam impactando dentro da organização. Por isso é muito importante, eu já falei para vocês em outras áreas, da formação contínua, o gestor, o líder, ele precisa inclusive ter um conhecimento muito grande de elementos da própria psicologia que acabam interferindo ali no ambiente de trabalho, pois mesmo que ele não vá atuar dentro da intervenção, ele precisa ter um conhecimento para inclusive estar ajudando o profissional responsável por isso a fazer melhor o seu trabalho, a conseguir fazer um diagnóstico melhor. Consequentemente, esse conhecimento dos fatores dos fatores relacionados à psicologia e à administração dentro ali do RH, dentro do comportamento organizacional da empresa, só tende a trazer benefícios para todos na organização. Aí ele se relaciona com a psicologia também, porque ele está muito relacionado ali, está muito ligado à questão de explorar o potencial, de desenvolver talentos. Então, para isso, realmente preciso entender o colaborador na sua gênese, é preciso realmente ter um diagnóstico que traga informações precisas desse colaborador, informações a respeito das suas atitudes, dos seus valores, de algumas habilidades e de como todo esse conjunto de características se relaciona com indivíduos que estão ali também trabalhando com ele e que ao mesmo tempo possam ter valores e atitudes diferentes, tendo em vista que as empresas elas são um campo bastante fértil para essas relações interpessoais, e essas relações, de acordo com a forma com que elas são desenvolvidas, elas podem estar gerando conflitos ou não. Inclusive, a própria psicologia é uma ciência excelente para atuar nessa questão de minimizar ou resolver conflitos quando eles ocorrem. Em relação aos níveis do comportamento organizacional, é bastante comum nas leituras aparecer para a gente os 3 níveis, que é
o individual, o coletivo e o corporativo, mas também a gente pode aparecer alguns estudos onde ele vai estar relacionado como micro-organizacional, meso-organizacional e macro-organizacional. O micro é exatamente relacionado ao indivíduo. Já o meso é relacionado ao grupo, que é a forma como esse indivíduo trabalha, a forma que ele atua dentro do grupo. Já o macro vai estar relacionado à empresa. Outros trabalhos pode trazer para vocês apenas como micro e macro, onde o micro ele envolve tanto o nível micro-organizacional como o nível meso-organizacional, ou seja, o micro ele vai envolver o estudo do indivíduo e também do grupo. Já o macro envolve apenas o estudo da organização, apenas da empresa. Todavia, é muito comum nós encontrarmos apenas os termos micro e macro, mas não podendo esquecer que o comportamento organizacional ele se dá nas três esferas: individual, coletiva e corporativa. E a sua complexidade ela deve ser estudada, estruturada de uma maneira ascendente, onde primeiro eu enquanto gestor, eu enquanto profissional que esteja à frente desse estudo, dessa análise, eu devo estar trabalhando de forma ascendente, ou seja, primeiro compreender o indivíduo para depois compreender a coletividade, ou seja, o grupo, e depois entender a dinâmica da empresa. Apenas quando eu cumpro essa etapa, partindo do indivíduo para a empresa, ficando aí o grupo no nível intermediário, apenas quando eu faço esses estudos de maneira primeiramente isolada, somente depois é que eu vou conseguir compreender toda a dinâmica, compreender como que esses três subsistemas, como que essas três esferas se relacionam ali dentro do universo corporativo. É bem interessante também que a gente está sempre tendo em mente que esse estudo, quando a gente fala em trabalhar com pessoas, então nós estamos trabalhando com indivíduos totalmente diferentes. Então vai ter muitas variáveis para serem analisadas, tendo em vista que um colaborador, ele pode, na maioria das vezes, é muito diferente de um outro. Então, dependendo de quantas pessoas eu tenho dentro da minha empresa, eu vou ter que estar analisando, vou ter que estar trabalhando com variáveis diferentes, porque são pessoas com valores, com atitudes, com personalidades e com emoções diferentes. E tudo isso, todos esses elementos que eu falei para vocês, valores, atitude e personalidade, reflete naquilo que o indivíduo externa no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então é preciso ter bem claro que essas pessoas elas são pessoas diferentes e, portanto, devem ser analisadas observando esses fatores em óticas diferentes. Outra coisa é importante compreender ainda que o indivíduo ali dentro da empresa, mediante as situações que ele esteja vivenciando, que ele esteja presenciando, a atitude dele pode mudar. Então é muito importante, principalmente o gestor, ter consciência disso, que situações que fogem um pouco do padrão, situações muito desafiadoras e até mesmo situações que são muito monótonas, acabam interferindo ali no próprio desempenho, ali nas próprias atitudes do colaborador. Então é importante ter essa visão tanto no âmbito individual como no âmbito de grupo, até mesmo porque quando ele está inserido no grupo, ele passa a sofrer ali interferências de indivíduos daquele grupo. E outra coisa que é sempre bom o gestor ter em mente é que as pessoas elas carregam muitas bagagens de suas experiências. Então pessoas que já vêm de outras empresas, que já passaram por outras organizações, eles podem ter uma postura, podem mostrar atitudes muito diferentes de pessoas que estão ali, estão tendo contato pela primeira vez com o universo corporativo, que estão no seu primeiro emprego ou no estágio. Então são análises diferentes, tendo em vista que essa pessoa que já tem uma experiência maior, ela já passou por várias situações que acabaram de certa forma moldando, acabaram modificando as atitudes dela
principalmente no tocante ao ambiente corporativo, diferente daquela pessoa que está tendo o primeiro contato com o emprego, que é uma pessoa que muitas situações vão parecer novas, então muitas situações podem parecer desafiadoras. Nós temos gestores que, inclusive, eles preferem pessoas com experiências, outros vão preferir pessoas que não têm experiências, mas que já mostram um comportamento adequado para a vaga, ou um comportamento mais adequado à missão da empresa. Tudo isso daí são fatores que o gestor tem que levar em conta, não só no ato da contratação, mas no processo que ele precisa empreender aí para desenvolver esse colaborador, para ambientar melhor esse colaborador diante das demandas da empresa. O que a gente precisa ter em mente é que o comportamento organizacional ele precisa sim trabalhar essa integração da equipe, integração de colaborador com colaborador, a integração dos colaboradores com a empresa, para de fato proporcionar uma satisfação de nível mútuo e assim conseguir fazer com que o tempo de permanência na empresa, com que aquelas horas trabalhadas sejam satisfatórias para as duas partes. Então, eram esses tópicos da aula de hoje. Novamente, eu vou pedir que vocês se aprofundem tanto na apostila quanto em outras fontes. Muito obrigado, até a próxima.